No vídeo de hoje vamos trazer o GSFI 11, um fundo de shopping com alguns bons ativos, mas com um comportamento bastante diferente de outros fundos imobiliários. Confira com a gente as características deste fundo. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. E vamos começar falando do portfólio do fundo, que pode ser dividido entre outlets e shopping. O fundo possui 49,5% do outlet premium em São Paulo, que fica em Itupeva, com um total de 112 lojas estrategicamente localizado entre São Paulo e Campinas. Ele foi o primeiro projeto desse tipo no país. O Outlet Premium Brasília fica em Alexânia, Goiás, entre Brasília e Goiânia. Tem um total de 75 lojas e o fundo possui participação de 50% nesse outlet. Outro empreendimento que o fundo possui participação de 50% é o Outlet Premium Rio de Janeiro, que fica na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e conta com 85 lojas. E por fim, nesse grupo, o fundo possui 51% do Outlet Premium Salvador, que fica em Camaçari e possui um total de 70 lojas. Não podemos deixar de falar o fato relevante publicado recentemente pelo fundo, no qual ele informa ter adquirido 49% do Outlet Premium Grande São Paulo, que fica em Itaquaquecetuba. O valor total da transação foi de 152 milhões de reais. Esse empreendimento possui 82 lojas, fica no eixo da Via Dutra e Ayrton Senna, próximo à capital paulista. Com essa aquisição, a tabela do portfólio de outlets do fundo fica dessa forma, somando 46.900 metros quadrados de ABL do fundo. O fundo possui participação em 4 shoppings. O primeiro é o Parque Shopping Barueri, onde o fundo possui 48% de participação. Ele fica próximo à rodovia Castelo Branco, com 162 lojas. O Shopping Bom Sucesso, em Guarulhos, o fundo possui 62,5%. São 129 lojas e fica próximo à rodovia Presidente Dutra. O Unimart Shopping em Campinas é o mais antigo, é um shopping de 1994. É o shopping com maior participação do fundo e são 2 pisos de 125 lojas. E o Parque Shopping Sulacap, no Rio de Janeiro, é o maior shopping do portfólio. São 162 lojas e fica próximo à Transolímpica, ligação entre Zona Norte e Zona Oeste da capital fluminense. O fundo possui 124 mil metros quadrados de área bruta local, sendo bem distribuído entre os outlets. No caso de shopping, há uma concentração no Sulacap. São 57% da área no estado de São Paulo, seguido por 30% no Rio de Janeiro. Goiás e Bahia também têm uma participação no portfólio. O fundo apresenta alguns indicadores econômicos que valem a pena serem observados. De início, vemos uma retomada na área de serviços, chegando a 10,9% em relação ao ano anterior. A indústria apresentou queda, possivelmente devido às dificuldades que temos observados na cadeia logística. O ICVA da Cielo apresentou crescimento de 5,5%, já desconsiderando as variações de preço. É um dado positivo. A taxa de desemprego tem caído nos últimos trimestres, mas em compensação, o rendimento médio também tem caído, fazendo com que a massa real de rendimentos tenha queda. Isso não é um bom sinal para o mercado em geral. No caso da inflação, o IPCA segue na casa dos 10%, mas o bom sinal é que o GPM cedeu em relação ao que já tinha atingido ao longo da pandemia. As finanças públicas estão sob controle com redução da dívida do governo. O índice de confiança do comércio apresentou queda em relação ao ano passado,
mas a expectativa é alta no momento, podendo indicar aumento desse indicador nos próximos meses. Em fevereiro de 2022, o fundo recebeu 7,6 milhões de reais de receita. Com os custos operacionais, o lucro operacional foi de 6 milhões. As vendas em fevereiro aumentaram 17,6% em relação ao ano anterior. Como podemos ver nesse gráfico, o resultado de março e abril deve vir bem acima do ano passado, uma vez que não é previsto ter, a gente não teve de fato restrições ao longo desses meses. Com as maiores vendas, é esperado que a receita do fundo se mantenha o patamar em 2022, sem apresentar a queda que ocorreu durante a pandemia no ano passado. Eu mesmo tive passando por alguns shoppings desse fundo e deu para perceber que o movimento está bastante intenso. As despesas operacionais devem se manter em um patamar mais elevado em relação ao ano passado. Afinal, tivemos inflação no período. Mas como o resultado previsto para esse ano deve ser melhor, não deve haver grandes pressões sobre o fundo neste sentido. Com isso, fechamos o resultado de fevereiro de 22 com aumento de quase 30% em relação a 2021, na casa de 6 milhões. Mas 2021 não foi um bom ano. Comparando 21 com 22, com 20, vemos uma queda de pelo menos 20% no início do ano. Apesar do resultado melhor no segundo ano da pandemia do que no primeiro, houve maior restrição no mês de fevereiro. E por fim, comparando 2020 com 2019, um ano com fluxo normal, os dois primeiros meses do ano foram até melhores em 2020. Portanto, o resultado de 22 já está próximo, em termos nominais, ao valor de 2019. Mas lembramos que tivemos uma inflação de algo em torno de 21% nesse período todo, o que apresenta aí uma indicação de menor movimento ainda do que a gente estava tendo em 2019. A taxa de ocupação do portfólio permanece estável, mas vale a pena comentar um pouco mais sobre a questão de vacância em cada empreendimento. Chama a atenção nesse quesito o Outlet Premium no Rio de Janeiro, o Unimark Shopping em Campinas e o Parque Shopping Sulacap no Rio de Janeiro, pela vacância que está em um maior patamar, acima de 10% nesses três casos. Além disso, o Sulacap se destaca por um nível de inadimplência mais alto nesse momento, que também chama a atenção. Agora vamos falar do ponto mais importante desse fundo. Ele possui um total de 727 milhões de reais em dívidas de CRI emitidos, o que em termos de passivos líquidos dá algo em torno de 510 milhões de reais. Esses CRIs possuem taxa de IPCA mais 5% com vencimento em 2032. A taxa é relativamente baixa, uma vez que atualmente temos tesouro direto com taxa similar. No entanto, o fundo tem usado os rendimentos imobiliários para pagamento dos juros e amortização desses CRIs, não permitindo que se tenha uma distribuição de rendimento aos cotistas. Especialmente nesse período de inflação mais alto, o fundo tem sido penalizado por conta dessa dívida. Se repararmos esse passivo em relação ao mês anterior, ele apresentou um aumento de 2 milhões de reais em um mês. Há 6 meses atrás, esse passivo era de 496 milhões de reais. São 14 milhões de reais a menos. Esse ponto é crítico, pois os meses estão passando com essa inflação mais alta e a dívida nominalmente tenha aumentado. Os contratos são, em sua maioria, reajustados pelo IGPM, que tem sido maior que o IPCA, índice de referência de pagamento da dívida no fundo. Mas como o IGPM tem sido maior, por outro lado também preocupa a questão de inadimplência, ou mesmo de extrato dos contratos. Vale a pena ficar de olho na medida desses itens.
Entrando no detalhe do resultado trimestral do fundo, nessa tabela aqui, em milhões de reais, a gente pode entender um pouco como é que está se desenhando no último trimestre, pelo menos, essa relação entre receitas e dívidas. Então, a gente teve 18,92 milhões de receitas de aluguéis, 13 milhões de despesas de dívida, o que dá um resultado líquido de 5,9 milhões, mais 2,78 milhões, que são resultados daqueles ativos que ele mantém para liquidez, né? Ele tem uma quantidade em caixa elevada e essa quantidade gera uma receita. As despesas administrativas gerais dão 2,3 milhões e os impostos também nessa casa de mais 2,3 milhões. E o resultado financeiro trimestral deu 4 milhões de reais, praticamente no trimestre. São 3 meses aqui. E vale lembrar que o fundo possui pouco mais de 75 milhões de cotas emitidas. Portanto, o valor do trimestre ainda é bastante baixo em termos de rendimento que as cotas obteram de resultado. E falando da cota do fundo, no mês de fevereiro houve perda de 3,2%. O volume negociado foi de 2 milhões de reais no mês, dando uma liquidez média diária de 70 mil reais. Um ponto de atenção, já que, a depender do nível de investimento, essa liquidez pode causar problemas ao investidor. Em termos de rentabilidade da cota, em um período de 1 ano e 4 meses, a cota valorizou 64% e o IFIX perdeu 2% no período. Vamos agora comparar o GSFI com outros fundos de shopping, começando pela particularidade de que o fundo não tem pago dividendos. Isso se deve ao fato do fundo usar os rendimentos obtidos com os empreendimentos para pagar os juros e amortização dos CRIs. A relação preço por valor patrimonial, por conta dessa condição do fundo, está totalmente depreciada. Um fundo que está valendo 32% do seu patrimônio. O número de cotistas é pequeno proporcionalmente. O percentual em caixa alto por conta da liquidez necessária e também pela recente aquisição. Seu patrimônio não é desprezível, é um fundo de 1 bilhão de reais de tamanho. Analisando os ganhos passados, aqui temos algo interessante. Quem investiu há 2 anos conseguiu um rendimento de 66% somente com valorização de cota. Nesse caso, o fundo parece se comportar mais como uma ação do que um fundo imobiliário. As cotas estão em 4,32, zero de dividendos por enquanto, e temos um valor patrimonial de R$ 13,34 para esse fundo. E agora vamos falar dos pontos positivos e negativos para o investimento no GSFI 11. Do lado positivo, ele tem um desconto patrimonial significativo, não se encontra fundo desse porte com tamanho desconto patrimonial. Ele tem alguns bons ativos, em sua maioria, que devem ter uma recuperação relevante agora que não temos mais as restrições por conta da Covid. O resultado positivo do fundo, apesar do pagamento das dívidas, a gente vê que agora ele está numa situação em que está começando a sobrar dinheiro. E se o fundo equacionar a dívida e começar a distribuir dividendos, pode ter uma boa valorização das cotas. Mas o investidor não deve pensar que isso ocorra tão rapidamente assim. E do lado negativo, o fundo não tem pago rendimentos mensais, que é o principal atrativo de quem investe em fundos imobiliários. Ele possui 3 ativos com vacância mais elevada, né? Coincidentemente 2 no Rio de Janeiro, e um deles com inadimplência alta, também ativo no Rio de Janeiro, que passou por uma situação mais complicada aí durante a crise. A dívida nominal crescente nos últimos meses e é um fundo que tem menor nível de negociação na bolsa, uma baixa liquidez. Se alguém precisar investir nele, precisar recuperar rápido o dinheiro, pode ter que
abrir mão de um certo nível de valorização da cota. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar nos comentários se você teria coragem de investir nesse fundo imobiliário para o longo prazo, pensando numa valorização, ou não, prefere deixar ele quieto e aguardar para ver se em algum momento ele começa a dar resultados.